Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema recorrente que estão me chamando muito no e-mail e também nos grupos de WhatsApp, se vale a pena ou não entrar no IPO de Burger King. Eu lá na área de membros acabei ficando devendo no último relatório escrever sobre IPO, eu tive aí outras questões mais importantes para escrever, até porque o IPO de Burger King ainda vai andar aí mais um tempo. E aí agora eu estou resolvendo fazer esse vídeo aberto para todo mundo poder ver aí se vale a pena ou não entrar em Burger King. Eu já peço para vocês se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo e a gente já vai começar depois da vinheta. Bom, pessoal, para começar aí a gente vai falar sobre Burger King, como eu falei antes. O código do ativo que vai ser é BKBR3, o BK é de Burger King, BR é de Brasil, e a gente vai ver aqui se vale a pena ou não entrar nessa oferta. E aí eu acho que vocês já sabem, quem já viu aí meus vídeos de IPO de IRB Resseguros, de IPO do Carrefour, são vídeos anteriores aí que eu já fiz sobre IPO, já deve saber o que é uma oferta primária e uma oferta secundária. A oferta primária é aquela que entra no caixa da empresa, quer dizer, ela pode usar esse dinheiro novo, é uma emissão de novas ações para crescer a empresa, para fazer investimentos ou para pagar dívidas, enfim, para qualquer coisa. E a oferta secundária não, aí são os próprios acionistas atuais vendendo as ações que eles já possuem. Nessa foto aqui a gente consegue ver que 49 milhões de ações vão ser disponibilizadas aí, vão ser emitidas como oferta primária, 57 milhões de ações vão ser vendidas pelos acionistas já existentes. São fundos de investimentos que vão vender participação que eles têm. Essa participação que vai ser vendida pode aumentar ainda em 19 milhões em ações adicionais e quase 16 milhões de ações suplementares. A gente vê aí que a oferta base pode gerar 1 bilhão e 700 milhões para a empresa, sendo que 800 milhões para o caixa da empresa em oferta primária. Então é bem interessante para a empresa fazer abertura de capital, como vocês podem ver, mas tem que ser bom para as duas partes, né? Tem que ser bom para o acionista também. É importante ressaltar aqui que a faixa indicativa de preço da ação entre R$ 14,50 e R$ 18, também é importante a gente estudar a empresa para a gente ver se vale a pena entrar na ação ou não. Então, Burger King, eu acho que dispensa aí comentários em relação ao que ele faz. Eu acho que todas as pessoas aí já devem ter passado por uma loja Burger King, até porque, como vocês podem ver aqui nessa foto, ela tem aí 628 restaurantes atuais, sendo que ela está presente em todas as regiões brasileiras. O único estado que ela não está presente aí é Rondônia, lá embaixo, do lado do Mato Grosso e embaixo do Amazonas. Tá? Então, enfim, são 492 restaurantes próprios e 136 restaurantes franqueados. Tá? E aí vocês devem estar se perguntando, né, essa questão do restaurantes próprios e restaurantes franqueados. Esse é um fato muito importante porque a gente tem, na verdade, a gente está comprando a ação da empresa Burger King no Brasil, que é essa companhia que tem o direito exclusivo de desenvolver e operar restaurantes com essa marca, né, Burger King. E aí ela tem esse contrato assinado com a Burger King Corporation, foi assinado em 13 de julho de 2011, esses direitos valem por 20 anos. Então, na verdade, quando ele fala ali restaurantes próprios, são restaurantes que essa própria empresa abriu. Então, são aqueles 490 e pouco. E 136 são franqueados. Existiam já 108 franqueados antes dessa data aí de 13 de julho de 2011. Então, de 2011 até 2017... eles abriram 460 e poucos restaurantes próprios e 30 restaurantes franqueados, que é o que eles chamam aí de subfranqueados. E fecharam 2 lojas aí nesse período anteriores. É importante também ressaltar que isso é um risco da própria empresa, porque ela tem aí um contrato que vai até julho de 2031, com possibilidade de ser renovado mais 20 anos.
mas se não for renovado, ele pode lá em 2028, 2027 ser uma nova Wiz, né? Que a gente vê aí um impasse grande na questão da renovação, que fez a ação cair lá de 23 para 11 reais. Então esse risco é importante na hora da gente precificar, a gente colocar um desconto aí. A gente precisa ter um desconto porque a gente pode ter um fluxo de caixa apenas por 14 anos. Tá? Ou não só por 14 anos, ela vai continuar tendo os restaurantes que ela já tem, mas aí ela não vai ter mais esse direito exclusivo de desenvolver aí e de operar os restaurantes. Ela vai passar a ser uma espécie de uma franqueada que vai ter aí muitos restaurantes. Então, quer dizer, ela tem essa possibilidade de não poder crescer aí de forma tão rápida como ela tem feito, que a gente vai ver já agora. Ela vai perder a chance dela de fazer um crescimento aí mais rápido, como a gente vai ver mais para frente ainda nesse vídeo. Só que eu agora preciso falar de algumas estratégias que a companhia tem montado aí. Então ela tem como estratégia selecionar cidades que têm um potencial de crescimento, então ela pode abrir aí restaurantes nessas cidades, foco em restaurantes drive-thru e freestanding, expansão da rede de subfranqueados. Vamos ver se agora ela vai mudar, né? Porque nos últimos 6 anos ela não priorizou essa expansão dessa rede de subfranqueados. E aproveitar aí a oportunidade de crescimento através de aquisições estratégicas, inclusive uma parte dessa destinação de recursos exatamente para adquirir um franqueado que tem aí em torno de 50 lojas Burger King, como a gente já vê aqui nessa próxima foto. Bom, nessa foto aqui que está aparecendo, tirada também do prospecto de oferta pública inicial de ações, a gente vê que a empresa ela tem 200% aí que ela vai receber, né, 757 milhões, se a oferta ficar aí no valor de R$ 16,25, 45% do valor vai ser utilizado para adquirir aproximadamente 50 restaurantes de um franqueado Burger King. Quer dizer, era um franqueado que tinha aberto essas lojas antes dessa empresa ter essa exclusividade em 2011. Então tem também a expansão orgânica, 35%, e ela escreve aí que são novos restaurantes, aceleração da abertura de quiosques de sobremesa, novos projetos como remodelagem de lojas existentes, aplicativo de celulares, quiosque de autoatendimento e delivery vai ter 15% e além de 5% de pesquisas e desenvolvimento. E para terminar essa parte inicial aí, antes da gente começar a analisar os números em si da empresa, é importante a gente ver quanto a empresa está vendendo aí da participação dela, principalmente os fundos. A gente vê aqui nessa foto que os 3 fundos principais que estão vendendo, né, o VCP, o Somerville e o Montjuïc, eles estão aí reduzindo a participação deles mais ou menos na metade. Então a gente vê, por exemplo, o Somerville tinha 18,69%, vai passar a ter 8,73%. O Montjuïc, 28,63%, vai passar a ter 13,38%. O VCP, 29,80%, passa a ter 13,92%. E a gente vê aqui que passa a ter 49,84% de ações em circulação. É importante ressaltar que a Burger King do Brasil, Assessoria Restaurantes, que é a empresa que tem esse direito aí de desenvolver a marca Burger King no Brasil, ela não está vendendo nenhuma dessas ações e nem a King Arthur LLC. Tá? Só que se a empresa distribuir também a oferta adicional e a oferta suplementar, a gente consegue perceber aqui nessa outra foto que a venda desses fundos vai ser próxima a 75% do total. A gente vê aí o VCP caindo de 51 milhões de ações para 16 milhões, a participação dele caindo de 75%, Somerville de 32 milhões para 12 milhões, Montjuïc de 49 milhões para 15 milhões e 800 mil ações, vai passar a ter 65% de ações em circulação, mas a Burger King do Brasil e a King Arthur LLC continuam aí com a mesma quantidade de ações. Eles acabam sendo um pouco diluídos por causa da emissão de novas ações aí na emissão primária, mas eles continuam com a mesma quantidade de ações. A gente vai voltar a falar sobre isso,
tá? Da importância deles manterem essa quantidade de ações e por que vale a pena para eles manter essa quantidade de ações. Mas antes disso eu pretendo estudar como a empresa está conseguindo gerir aí o aumento de receita que ela tem tido. Ela chega a citar que ela teve um CAGR, né, que é a sigla Compound Annual Growth Rate, que nada mais é do que a taxa de crescimento anual composta de 52%, quer dizer, ela tem crescido a receita dela 52% ao ano desde 2012 na média, né? E a gente percebe aqui nessa foto que a receita dela realmente cresceu muito. Se a gente pegar aí o acumulado de 2016 com o acumulado de 2017, a gente vai ver aí um crescimento superior a 30%. A gente vê também que tem aí todos os números para baixo. Me chamou muita atenção aí a despesa com venda, que é mais do que 50% do total, e a gente vai ter que estudar isso. A gente vê aqui que a margem bruta caiu um pouco nesse período, ó, de 61,95% para 61,62%. Quer dizer que o custo da mercadoria de serviços vendidos está subindo um pouquinho, mas tem sido compensado aí com a redução da despesa com vendas, que já chegou a ser 57,90% nos 9 meses de 2016 e no terceiro trimestre de 2017 agora é 53,38%. A margem líquida ela está toda entre parênteses porque a gente consegue ver que a empresa está tendo prejuízo, tá? Tanto nos 9 meses de 2016 quanto nos 9 meses de 2017 e até nesse trimestre atual. Mas a gente viu aí que reduziu bem esse endividamento, até porque as despesas financeiras caíram também e porque teve essa melhora aí na parte de despesas com venda. Mas por que essa despesa com venda é tão grande assim, né? Então é importante a gente analisar essa questão, porque se a empresa tiver que melhorar alguma coisa, ela vai ter que melhorar exatamente nisso, na despesa com venda. Então a gente chega nessa outra parte aqui do prospecto, é o seguinte, a gente vê que despesas com pessoal 227 milhões, se a gente fizer a proporção em relação à receita, a gente vai ver que reduziu esses 187 milhões de 2016, ele era 19, alguma coisa por cento, e esse 227 milhões é 18%, então reduziu a despesa com pessoal. Royalties e fundo de marketing a gente vai ver que é 10% sempre, despesa com ocupação e utilities não conseguiu reduzir, e esses são os principais. É importante ressaltar também que a linha depreciação e amortização não é necessariamente uma saída de caixa, tá? É só uma forma contábil que a empresa pode abater aí do lucro tudo que ela usa de equipamentos aí, de materiais ao longo do tempo, porque aí reduz o lucro e ela pode não pagar imposto. Se não pudesse isso, a empresa teria lucro pelo menos aí nesse ano. É por isso que às vezes a gente calcula EBITDA também. Quando a gente vai para o resultado de 2014 a 2016, para a gente ver aí um pouco mais de tempo, para ver se a empresa, por exemplo, era lucrativa e ela passou a ter prejuízo só recentemente, ou para ver se essa receita tem realmente crescido tanto quanto a empresa falou, para ver se essa margem bruta que caiu um pouquinho, ela caiu mais ou não, para ver se a despesa com venda era maior e ela está conseguindo reduzir. Então é importante a gente pegar aí um pouco mais de tempo para trás. É exatamente o que a gente consegue ver aqui nessa foto que vai estar aparecendo agora aqui para vocês. A gente vê aqui que a receita operacional de 2014 para 2016 ela dobrou. 648 milhões para 1.351 milhões. Em compensação, aqui o lucro bruto também dobrou, mas dobrou um pouco ali mais na conta do chá, né? Enquanto a receita operacional líquida dobrou com uma folga, esse aí já dobrou quase empatado, dobrado. Então a gente calcula ali a margem bruta, que eu acabei calculando e colocando ali embaixo, ela caiu de 64,31% para 62,41%. E a gente viu que agora no terceiro trimestre está 61,6%. Só que esse resultado é parcialmente compensado aí pela melhora nas despesas com vendas. Então esse 58,71% caiu para 55,98%. E a gente já viu que no terceiro trimestre de 2017 deu 53,37% lá atrás. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem duas setas vermelhas que mostram aí os dois problemas da empresa. A gente vê que de 2014 a 2016, a despesas financeiras cresceu 4 vezes.
Então a gente vê que a despesa financeira, que era em torno de 5% em 2014 da receita líquida, ela passou a ser 10% da receita líquida em 2016, o que trouxe o resultado líquido para baixo. Então tinha um prejuízo de 35 milhões com uma receita de 648 milhões e agora mesmo com o aumento da receita tem um prejuízo de 93 milhões. Tá? Tudo isso vai ser importante para a gente entender a conclusão. E aí, pessoal, eu acho importante a gente mostrar agora essa foto aqui, ó, que mostra os custos de um novo franqueado para pegar um novo Burger King, um restaurante, e as taxas que esse franqueado teria que pagar se ele fosse abrir realmente o Burger King. A gente vê aqui que esses custos variam de 5 mil dólares a 45 mil dólares por restaurante, né, por franquia ou por quiosque. Então esse quiosque é o de sobremesa de 5 mil dólares, o restaurante normal com drive-thru, etc., 45 mil dólares. Mas o principal aqui que eu quero focar é essas duas linhas de baixo. Royalties 5% sobre faturamento líquido e fundo de marketing 5% sobre faturamento líquido. Isso explica porque a empresa tinha sempre ali 10% no total. Só que isso é uma questão aí muito complicada, porque a gente vê que essa empresa que tem a exclusividade, ela acaba ganhando aí parte desses 10%. Mesmo que ela invista 5% do fundo de marketing realmente em propaganda, que eu até acredito que ela faça, esses 5% do royalties, sobrando uma boa parte para ela, provavelmente vai ser melhor do que a margem líquida que pode sobrar lá embaixo. Então a gente vê aí uma assimetria entre os interesses do acionista e o interesse de quem controla a empresa, e isso é muito complicado quando a gente percebe uma coisa dessa. E aí a gente pode calcular aqui algumas questões para a gente ver se vale a pena ou não entrar nesse IPO. Olhando essa foto aqui agora, a gente consegue ver aí a primeira questão importante para a gente. A gente vê que se a oferta sair a R$16,25, que é o preço médio aí, né, que está sendo feita a oferta pública, quer dizer, entre R$14,50 e R$18, o preço médio é R$16,25, a gente vai ter um valor patrimonial depois do aumento de capital de R$6,80. Como o acionista está pagando R$16,25, ele está pagando aí R$9,45 acima, que é o equivalente a uma diluição de 58,2%, ou você está pagando um preço sobre valor patrimonial de R$2,39. Para você pagar um ágio em uma ação, eu acredito que a empresa sempre tem que estar aí pelo menos, né, com resultados consistentes. E a gente não percebe isso aí em Burger King, em tudo que a gente viu ali atrás. É claro que tem gente que vai analisar pelo EBITDA, e aí no EBITDA ela tem uma geração de caixa lá que é um pouco interessante, aí, em torno de 11%, mas o que sobra para o acionista no final é lucro líquido. Não adianta a empresa ser uma exímia geradora de EBITDA e gastar tudo em despesa financeira, como a gente viu lá um aumento de 4 vezes da despesa financeira entre 2014 e 2016, que foi responsável por aumentar a receita apenas em 2 vezes. A gente consegue chegar na nossa conclusão final aqui do vídeo. Se a gente tiver aqui uma ótima governabilidade aí, uma melhor rentabilidade, a empresa conseguir reduzir dívidas, eu imagino que essa ação possa gerar aí uma margem líquida de aí no máximo aí uns 3%. O que, por exemplo, se 2017 deve fechar mais ou menos com 1 bilhão e 700 milhões de receita. Se ano que vem continuar gerando esse mesmo crescimento de receita, a gente vai estar falando aí de 2 bilhões e 200, 2 bilhões e 300 milhões, até porque ela vai comprar 50 lojas já prontas, já operando, então isso vai aumentar aí um pouco mais rápido. Já são empresas, já são lojas que estão consolidadas, que já tem clientela e etc. A gente está falando aí de um lucro de 69 milhões, 70 milhões no máximo aí que eu vejo. E você pegando isso, o R$16,25 por ação, e multiplicando aí por 220 milhões de ações, a gente vai ter um resultado de valor de mercado de 3 bilhões e 600 milhões. Se a gente pegar esses 3 bilhões e 600 milhões de valor de mercado,
como se ele fosse o preço da ação, né? Porque nada mais é do que isso. E a gente dividir pelo lucro, a gente vai ter um preço sobre lucro aí de 51 ou 52, pensando no melhor dos mundos para 2018, que é um preço sobre lucro muito elevado, que é aquele preço sobre lucro imaginando um cenário maravilhoso, tem muito crescimento aí embutido. Se a gente fizer a conta pelo Enterprise Value dividido por EBITDA, nessa margem EBITDA aí de 11%, pegando esse mesmo 2 bilhões e 300 milhões do ano que vem, a gente vai estar falando aí de um EBITDA de 253 milhões. Tá? Ele já chegou em 12% também. Vamos pegar o maior, 276 milhões. Como a dívida da empresa está em torno de 500 milhões, a gente vai estar falando aí de um valor de mercado, de um valor de firma de 4 bilhões e 100, 4 bilhões e 200 milhões, que dividido por esses 260 milhões, a gente está falando de um EV sobre EBITDA de, no máximo, 16 ou 17, o que também inclui aí um crescimento grande. Então, o que acontece? A empresa está cara porque ela sugere um grande crescimento. A gente vê que esse crescimento de 53% já não acontece no último ano, já está em 30 e poucos por cento. Quer dizer, a empresa já não está conseguindo crescer naquela mesma força. Existe aí um conflito de interesses entre o dono, né, quem tem o direito de exclusividade de operar e de desenvolver a marca, com o acionista, que é claro, porque se quem tem esse direito ganha parte lá dos royalties, e essa parte dos royalties, por mais que sobre 3% para ele, e para o acionista total vai gerar 3%, e ele só tem 10% das ações, quer dizer, o lucro lá no final gera para ele 0,30%, enquanto o royalty gera para ele 3%. Então, qual o interesse desse controlador aí? Qual o interesse dessa firma, dessa empresa que precisa desenvolver aí a marca? É crescer o máximo possível, gerar o máximo de receita, porque ele gerando o máximo de receita, mesmo que dê prejuízo, ele está ganhando muito royalty. Então, existe aí um conflito de interesse, claro, entre o acionista e entre essa Burger King Brasil Operação e Assessoria Restaurantes S.A. Então a gente vê aí um problema sério, e a outra questão também de risco é esse, que ele tem um contrato com o próprio Burger King dos Estados Unidos. E se o Burger King dos Estados Unidos não quiser renovar lá em 2031, a gente vai ter uma complicação aí grande. Então, quer dizer, você teria que pagar preço sobre lucro de 50, de 51, pensando em um contrato que pode acabar em 14 anos, que eu não acho que deve acabar. Eles devem ter uma boa relação, mas enfim, daqui a 10 anos, 11 anos, já mudou o presidente do Burger King, já mudou outro presidente dessa empresa também. A empresa que está crescendo hoje bastante, aí a receita deve estar gerando muito recurso lá para o Burger King dos Estados Unidos nessas taxas. Pode não estar mais crescendo tanto, enfim, é incerto. A gente não sabe o que vai estar acontecendo lá em 2029, 2030, na hora de renovar esse contrato. Então é complicado aí, ela pode ser uma nova Wiz. Enfim, com todas essas questões levantadas, tá? Eu não tenho como recomendar a ação. Eu acredito que a gente vai sempre ficar de olho. Se ela começar a gerar aí lucros grandes e consistentes e maiores e provar que eu estava enganado, a gente depois vai entrar na ação. Mas eu não imagino que essa ação aí suba no início, tá? Ela está aí muito precificada. Enfim, gente, eu queria agradecer aí a todos por estarem assistindo esse vídeo, por estarem acompanhando o canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, avisar a todos e se inscrever também. Tecle lá embaixo, tecle no sininho também para você receber as atualizações. Não se esqueça também de entrar no site www.dicadehoje7.com e conhecer a área de membros também. Se inscreve lá o teu e-mail, porque aí você vai ter acesso lá a algumas carteiras que estão abertas para o público em geral, só logando lá com o próprio e-mail. Então vale muito a pena vocês darem uma observada nisso, porque é um trabalho aí que eu gosto muito, que tem dado resultado, né, para o acionista.
Então, pessoal, queria agradecer aí a todos de novo. Muito obrigado, abraços e bons investimentos. A gente está de volta aí na quarta. Tchau, tchau.